Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 41º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 3 e 4, livro de Salmos, capítulo 41 e o livro do apóstolo João, capítulo 21. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Sobretudo, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança. Meus amados, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir um devocional, o nosso devocional, e orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Através da Bíblia, devemos incentivar a leitura da Bíblia no nosso lar, na comunidade e com os parentes próximos. Neste momento eu peço que você repita comigo as palavras para o dia de hoje. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra no dia de hoje. Sabemos que a leitura da Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente,
e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais.
Moisés volta para o Egito. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 3. Versículo 1. Moisés passou 40 anos servindo como pastor em Midian. Durante aqueles muitos dias e noites no campo, ele, sem dúvida, meditou nas coisas de Deus e orou por seu povo que sofria no Egito. Uma exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Deus pode usar uma sarça insignificante, pôr fogo nela e transformá-la em um milagre. E era isso que ele queria fazer com Moisés. Alguns veem no arbusto, em chamas, um retrato da nação de Israel. Os israelitas são a luz de Deus no mundo. Podem ser perseguidos, mas não consumidos. Contudo, a sarça ardente foi também um retrato do que Deus havia planejado para Moisés. Ele era como uma planta frágil e Deus, o fogo do poder. E, com sua ajuda, Moisés poderia realizar qualquer coisa. O tamanho da tarefa que uma pessoa tem à sua frente não é tão importante quanto sua confiança em Deus para ajudá-la a cumprir a missão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo resumiu uma lição que Moisés aprenderia ao longo dos próximos 40 anos. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. O Senhor falou com Moisés e lhe assegurou que era o Deus de seus pais e que tinha consciência do sofrimento dos judeus no Egito. Agora, ele estava pronto para tirá-los da terra da escravidão e levá-los à terra prometida. E Moisés seria o seu líder escolhido. A declaração de Deus: vá, pois agora eu o envio a Faraó, provavelmente surpreendeu Moisés porque o Senhor escolheria um fracassado. Exposição bíblica do capítulo 3, versículo 11 e capítulo 4, versículo 17. Moisés deveria ter se alegrado porque Deus estava finalmente respondendo à oração e deveria ter se submetido à vontade do Senhor, dizendo: aqui estou, envia-me.
Mas, em vez disso, ele argumentou com o Senhor e tentou fugir do chamado divino para que fosse libertar Israel da escravidão. O que Moisés pensava de si mesmo ou o que os outros pensavam acerca dele não era realmente importante. Deus havia falado, e isso era tudo o que Moisés precisava para ter certeza de que era o homem certo para a grandiosa missão. Será que os 40 anos trabalhando como pastor haviam apagado o fogo de sua alma a ponto de ele achar que não seria capaz de servir ao Senhor? E por que ele estava olhando para si mesmo, em vez de voltar os olhos para a tarefa que recebera por meio da fé no Senhor? Eu estarei com você. Versículo 12. É toda a certeza de que os servos de Deus precisam para ter êxito. Josué 1, versículo 5 e o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 e capítulo 43, versículo 5. Encerrando a compreensão no livro de Gênesis, capítulo 3, trago um esboço sobre os versículos 13 a 14. Como representante de Deus, Moisés tinha de ser capaz de revelar o caráter do Todo-Poderoso ao povo judeu. Sem dúvida, fazia séculos que o nome de Deus, o Senhor, era conhecido e familiar para os patriarcas. O que Moisés perguntou foi o seguinte: qual é o seu nome? Que tipo de Deus é você? Deus explicou que o Senhor é um nome dinâmico, baseado no verbo hebraico ser ou tornar-se. Ele é autoexistente, aquele que sempre foi, sempre é e será eternamente o Deus fiel e confiável que se chama Eu Sou. Séculos mais tarde, Jesus levaria o nome Eu Sou e iria completá-lo. Eu sou o pão da vida. João 6, versículo 35. A luz do mundo. João 8, versículo 12. A videira verdadeira. João 15, versículo 1. E assim por diante. Compreendendo o capítulo 4, trago a exposição dos versículos 1 a 9. E se eles não acreditarem, na verdade significa eu não acredito. Moisés estava preocupado com a sua credibilidade diante dos anciãos judeus. Por isso, Deus lhe deu 3 sinais para convencê-los de que ele era, de fato, o servo escolhido de Deus. O apóstolo Paulo fez alusão a essa tendência de pedir provas ao Senhor quando escreveu: os judeus pedem sinais miraculosos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Daquele momento em diante, Moisés conhecerá o poder de Deus e realizará milagres. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Moisés não entendeu de modo algum a mensagem do nome de Deus, nem a extensão do poder milagroso do Senhor de Israel. Eu sou é tudo de que precisamos em todas as circunstâncias da vida. E é tolice argumentarmos: eu não sou. Se Deus pode transformar uma vara em serpente e uma serpente em vara, se pode causar e curar a lepra, e se pode transformar água em sangue, então pode capacitar Moisés para falar sua palavra com poder. Moisés estava cometendo o erro de olhar para si mesmo, em vez de confiar em Deus. O Deus que nos fez é capaz de usar os dons e as habilidades que nos tem dado para realizar as tarefas que nos atribui. Moisés estava manifestando uma atitude de orgulho ou uma verdadeira humildade? Vale aqui uma reflexão. 40 anos antes, ele se sentiu apto para enfrentar o inimigo e agir em nome de seu povo. Mas agora, estava recuando e admitindo ser fracassado e desprezível. Contudo, humildade não é pensarmos mal de nós mesmos. É simplesmente não pensar nem um pouco em nós, mas fazer com que Deus seja tudo. O servo humilde pensa somente na vontade e na glória do Senhor, não em sua própria imperfeição, sucesso ou fracasso.
Moisés estava assumindo seu orgulho e incredulidade através daquelas confissões vazias de fraqueza. Compreendendo o versículo 13, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Foi o último pedido de Moisés. Ele chama a Deus de Senhor, mas mesmo assim se recusa a obedecer às ordens divinas. A maioria de nós entende perfeitamente essa atitude porque cometemos o mesmo erro. Com frequência, resistimos aos mandamentos de Deus, ignoramos ou nos desviamos de suas ordens. Assim, como Moisés fez, todavia precisamos lembrar que, se Deus não é Senhor de tudo, então não é Senhor de coisa alguma. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, então devemos confiar nele e obedecer ao que nos diz para fazer. Quando falamos de nossas fraquezas diante do Senhor, não estamos compartilhando algo que ele já não sabia. A vontade de Deus nunca nos levará a uma situação na qual seu poder não poderá nos capacitar. Por isso, andemos pela fé em suas promessas. Exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Deus escolheu Arão para ser o porta-voz de Moisés, mas Arão nem sempre foi um auxílio para o seu irmão. Afinal, foi ele quem permitiu ao povo fazer o bezerro de ouro. Referência capítulo 32. E junto com a sua irmã, Miriam, ele criticou Moisés e sua esposa, trazendo problemas para o acampamento. Números 12. Um dos juízos mais dolorosos que Deus pode enviar é deixar que seu povo faça o que bem entender. Moisés recebeu uma concessão de Deus e teve de viver com as consequências disso. Os acontecimentos posteriores provaram que Moisés era muito capaz de falar as palavras de Deus com grande poder, tanto para o seu povo como perante o poderoso rei do Egito. À medida que a história de Israel se desdobra, vemos um líder hebreu entregando algumas mensagens eloquentes com o poder do Senhor. E o livro de Deuteronômio registra seu magnífico discurso de despedida. Exposição bíblica dos versículos 21 a 22. Quando Moisés deu um passo de fé, Deus falou com ele e o encorajou. O Senhor disse a Moisés que não tivesse medo de voltar ao Egito, porque seus inimigos estavam mortos. Em seguida, Deus assegurou que permitiria a Moisés fazer sinais miraculosos, mas que o faraó só endureceria o coração e, com isso, traria mais juízo do Senhor sobre seu povo e sobre si mesmo. Antes de Moisés chegar ao Egito, ele sabia que tinha uma batalha nas mãos. Não seria fácil convencer o faraó a libertar seus escravos judeus. E eu finalizo a leitura do capítulo 4, a compreensão, melhor dizendo, com a exposição bíblica dos versículos 29 a 31. Moisés expressou o medo de os anciãos judeus não acreditarem em sua mensagem nem aceitarem sua liderança. Contudo, os líderes creram nele, e o mesmo aconteceu com o restante da nação, quando viram a manifestação do poder de Deus nos sinais. Ao ouvirem que Deus estava preocupado com eles e prestes a resgatá-los, os israelitas se curvaram e o adoraram em sinal de gratidão. A adoração é a resposta lógica do povo de Deus à graça e à bondade de seu Senhor. Salmo 41. Oração de um doente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala.
Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, saberei que te agradas de mim em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 41, uma exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Pobre refere-se a um indefeso, a pessoa miserável cuja sobrevivência era difícil e que dependia da ajuda dos outros. Ser generoso com essa pessoa, digna de pena, significava estar atento às suas necessidades e ajudá-la. Também significava não julgar e culpar o necessitado, como faziam os amigos de Jó com ele e os discípulos de Cristo em relação ao homem cego. Referência João 9, versículos 1 a 4. Temos todas as razões para acreditar que Davi procurava cuidar dos pobres e necessitados de seu reino e, portanto, estava orando com integridade. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Davi listou as bênçãos que Deus lhe daria por ele ajudar os pobres. Versículo 1. O salmista diz que o Senhor iria protegê-lo de seus inimigos e prolongar sua vida na terra. Isso, por si só, daria testemunho aos seus inimigos de que Davi era um homem agraciado pelo Todo-Poderoso. Deus também iria curá-lo de sua doença e tirá-lo do leito de enfermidade. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Em sua misericórdia, Deus nos dá o que merecemos. Por sua graça, Ele nos concede o que não merecemos. Ele faz isso por causa de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós na cruz. Davi orou pedindo misericórdia porque sabia que havia pecado. Versículo 4. Ele também afirmou sua integridade. Versículo 12. Pois havia andado diante do Senhor com humildade e submissão. Quando confrontado com seus pecados, Davi os confessava e buscava a face do Senhor. Referência a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 a 17. Compreendendo o versículo 11, mais do que qualquer outra coisa, Davi queria agradar a Deus. Ele tinha convicção de que o Senhor iria curá-lo, restaurá-lo ao trono e tratar daqueles que se opunham a ele. Mas ainda, ele tinha certeza de que, um dia, estaria na presença do Senhor e serviria em seus santos átrios no céu para sempre. Compreendendo o versículo 12, Deus responde à oração não para deixar seu povo mais confortável, mas para trazer glória ao seu nome. O Senhor ainda tinha mais trabalho para Davi fazer, principalmente em se tratando da preparação para a construção do templo. Afinal, sua glória um dia passaria para aquele santuário sagrado. Referência 1 de Reis, capítulo 8, versículos 1 a 11. Encerrando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 41, destaca o versículo 13. Este versículo provavelmente foi adicionado mais tarde por um editor para indicar o fim do primeiro livro dos Salmos. Cada um dos 4 primeiros livros termina com uma doxologia similar. Já o 5º livro é encarado como um salmo de louvor, capítulo 150. Mas o versículo nos lembra de que a principal prioridade em nossa vida deve ser a glória e o louvor eterno do Senhor. João, capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos.
Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor!" Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastoreie as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Jesus e o outro discípulo. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: "Senhor, quem é o traidor?" Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Jesus respondeu: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me." Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 21, sendo este o último, trago para a compreensão os versículos 1 a 8, exposição bíblica. O Senhor instruiu seus discípulos para o encontrarem na Galileia, o que ajuda a explicar por que eles estavam no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. Mateus 26, versículo 32, capítulo 28, versículo 7 a 10 e Marcos 16, versículo 7. Mas João não explica por que Pedro resolveu ir pescar. Os estudantes da Bíblia têm diferentes opiniões sobre isso. Alguns afirmam que ele estava agindo de maneira perfeitamente razoável, já que precisava sustentar-se e pagar suas contas, e seu ofício, afinal, era a pesca. Já outros acreditam que Pedro havia sido chamado desse tipo de vida, referência a Lucas 5, versículos 1 a 11, e que, portanto, era errado retornar a ela. Compreendendo o versículo 7, João foi o primeiro a perceber que aquele estranho na praia era seu senhor e mestre. Foi João quem se sentou próximo ao Senhor à mesa e quem permaneceu ao lado da cruz enquanto Jesus agonizava. É o amor que reconhece o Senhor e compartilha estas boas novas com os outros. É o Senhor. Compreendendo o versículo 8, agora podemos entender por que Jesus teve tantos pescadores no grupo de discípulos. Aqueles homens sabiam trabalhar. Eles tinham coragem e fé para sair a águas profundas e eram dotados de paciência e persistência. Não desistiam facilmente de encontrar os peixes. Além disso, eles sabiam como cooperar uns com os outros e eram especializados em usar o equipamento e a embarcação. Por isso, aqueles trabalhadores do mar são exemplos a serem seguidos por todos os que almejam ser pescadores de homens para Jesus Cristo. Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Pedro e seu senhor já haviam se encontrado reservadamente e, sem dúvida, nesse encontro, haviam tratado dos pecados de Pedro. Referência a Lucas 24, versículo 34 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Porém, uma vez que Pedro havia negado o Senhor publicamente, era importante que houvesse também uma restauração pública. O pecado deve ser tratado exatamente na medida em que é cometido. Pecados privados devem ser confessados em particular. Já as transgressões cometidas publicamente precisam ser admitidas em público. Uma vez que Pedro havia negado seu Senhor 3 vezes, Jesus perguntou-lhe 3 vezes sobre sua posição pessoal. Ele também incentivou o seu discípulo, dando-lhe uma comissão tríplice que restaurou Pedro ao seu ministério. Compreendendo o versículo 17, parte A. Apesar das falhas e dos fracassos, Pedro, de fato, amava ao Senhor e não tinha vergonha de admitir isso. Os outros discípulos provavelmente ouviram a conversa de Pedro e foram consolados por ela, pois também haviam falhado em sua devoção ao Senhor. Pedro já confessara seus pecados e havia sido perdoado. Agora ele estava sendo restaurado ao apostolado e à liderança. Compreendendo o versículo 17b. Ovelhas precisam de alimentação e de liderança. E essa é a tarefa do pastor. É uma tremenda responsabilidade ser pastor do rebanho de Deus. Conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Há inimigos que querem destruir o rebanho. E o pastor deve ser corajoso e sempre alerta. Referência a Atos 20, versículos 28 a 35. Por natureza, as ovelhas são ingênuas e indefesas. Assim precisam da proteção e da orientação de seu líder. Jesus Cristo é o bom pastor. Referência João 10, versículo 11. O grande pastor,
Hebreus 13, versículos 20 e 21. E o Supremo Pastor, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. As pessoas que exercem o pastorado nas igrejas são uma espécie de subpastores, que devem obedecer ao Senhor ao ministrar ao rebanho. A melhor coisa que um pastor pode fazer é amar a Jesus Cristo. Se o fizer de fato, também amará as ovelhas e cuidará delas. A palavra grega para ovelhas, no final de João 21, versículo 17, significa ovelha querida. As ovelhas de nosso Senhor lhe são de grande estima, e Ele quer que seus ministros as amem e cuidem delas pessoal e amorosamente. Exposição bíblica dos versículos 18 a 23. Quando uma pessoa tem resolvidas para si as questões sobre morte, ela está apta para viver e servir. A morte de nosso Senhor é um tema constante no Evangelho de João. Jesus sabia que a sua hora viria e estava preparado para obedecer à vontade do Pai. Nós, como seus seguidores, devemos, da mesma maneira, nos entregar, como Ele se entregou por nós, como sacrifício vivo. Romanos 12, versículos 1 a 2. Derramado como uma oferta de bebida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Se essa for a vontade de Deus, a morte de Pedro não seria uma tragédia, mas motivo de glória para o Senhor. Compreendendo o versículo 19, 3 anos haviam se passado, e aqui estava Jesus e Pedro, em frente ao mar da Galileia. E Jesus disse a mesma coisa que lhe dissera no início de tudo: siga-me. Referência a Mateus 4, versículo 19. Aqueles 3 anos havia trazido uma série de lições para Pedro, e sua caminhada fora bem menos do que perfeita. No entanto, para nós, que estamos seguindo os passos de Jesus tantos séculos depois daqueles episódios marcantes, os esforços de Pedro e a paciência de Jesus nos oferecem grande conforto. Somos muito parecidos com Pedro. Também precisamos desesperadamente do mesmo tipo de paciência e perdão que ele recebeu de Jesus. Felizmente, Jesus prometeu estar presente e disponível para nós. Compreendendo o versículo 23, Jesus não disse que João viveria até que ele voltasse, nem que morreria antes que ele retornasse. João foi o discípulo que viveu mais tempo e testemunhou a volta do Senhor ao ter as visões que registrou em Apocalipse. E finalizando a leitura no livro do apóstolo João de todos os capítulos, sendo hoje o 21º capítulo, com a exposição bíblica dos versículos 24 e 25. Como já havia feito em João 20, versículos 30 a 31, João reconheceu como seus relatos foram breves em comparação a tudo que poderia ter sido escrito, mas, ainda assim, isso era o suficiente. O objetivo de João não era contar tudo, mas dizer o bastante para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, versículo 31. Que as palavras de hoje sejam semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor.